E eu estou super animado, irmãos. Quero dar um bom dia a todos. Eu estou feliz demais. Eu quero expressar o quanto estou feliz com o que Deus tem feito. Estamos vivendo algo totalmente novo. Primeiro, porque o nosso setor, né, ele está em formação esse ano, com novos líderes de bate-papo, tudo acontecendo novo, novos ministérios. E de repente vem a pandemia. E, a princípio, a gente não sabia o que fazer, a gente fez uma reunião muito rápida, eu e o Leandro e os diáconos, e depois ver o cuidado de Deus, né? A gente vê o cuidado de Deus com cada um de nós. Então, tem acontecido muitas coisas, não sei se você está acompanhando, mas tem encontro de solteiros, de jovens, universitários, casados, tem acontecido de tudo entre nós, e por isso estou super feliz com tudo isso. Também estou feliz com os estudos de Romanos. Tem sido emocionante poder abrir um pouco a minha mente, poder aprender coisas totalmente novas, poder acompanhar um pouco do fato histórico com os acontecimentos bíblicos, como que era o sentimento dos irmãos, o que Paulo estava passando naquele momento, onde que ele estava, onde que ele escreveu a carta. E aí a gente vai viajando. Isso tem sido muito emocionante para mim e eu estou super feliz com tudo isso. Eu gostei muito da ideia. Essa ideia partiu do Leandro. A gente foi conversando. Muito obrigado, Leandro. Tem sido incrível. Mas hoje o tema da aula vai ser uma nova mente. Uma nova mente, né? Então, provavelmente, Paulo escreve essa carta ao Romano, ele provavelmente deve estar na Grécia, nesse período, na sua terceira viagem, e Paulo olha para trás, já fazia 20 anos como discípulo, e eu estava escrevendo, e depois, ontem, nós tivemos uma aula de casados, muito obrigado, Alain e Carol, e teve um pequeno espaço que o Alan e a Carol falaram sobre a gente pensar no passado, no presente e também pensar no futuro. E muito obrigado. E então Paulo ele está nesse processo, né? Ele olha para trás, 20 anos como discípulo, trabalhando intensamente. Ele já tinha viajado às principais cidades da província do Império Romano, aquelas cidades do Mediterrâneo, tudo ele já tinha passado, e na sua terceira viagem, Paulo agora começa a pensar para frente, ele começa a pensar para o futuro, né? É importante a gente viver intensamente cada situação do presente, mas ao mesmo tempo a gente precisa refletir um pouquinho e pensar para frente. O Alan falou ontem que muitas das coisas que a gente vive hoje tem coisas que foi do passado em nossa vida e também do que nós vivemos hoje vai refletir lá no futuro. Então, está aqui a proposta para a gente aprender um pouquinho hoje sobre uma nova mente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o amor sincero, paciência na tribulação, como praticar os dons que Deus nos dá e como experimentar a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Então, se você está aqui a fim de aprender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, feche seus olhos, vamos começar com a oração. Deus eterno, Pai, eu quero te agradecer, Deus. Pai, eu estou muito, muito agradecido, Pai, pelo teu amor, como a Jenny falou, está um dia lindo, mas ainda que se não tivesse esse dia lindo, Pai, a tua palavra diz que teu amor se renova todas as manhãs. Eu não tenho dúvida, Deus, que o Senhor tem renovado esse amor, Pai, no nosso coração. Eu sei que muitos de nós têm passado por momentos difíceis, Pai, com desemprego, tem passado momentos difíceis, Pai, com criação de filho, com casamento, com falta de esperança.
Cada um sabe, Pai, o seu coração, Pai, mas a Tua palavra diz que Teu amor se renova, Deus. E a Tua palavra diz, Pai, que Teu amor é incondicional, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Podemos, Pai, agora, Pai, colocar nossos corações e pensar, Deus, que o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós, Pai. Por favor, Pai, nos ajude a ter um coração humilde, a ter um coração, Pai, sensível à Tua palavra, Deus, a se deixar, Pai, que o Senhor possa nos dar o privilégio, Deus, de experimentar a boa e perfeita, Pai, vontade do Senhor. Deus. Por favor, esteja comigo, esteja com cada um de nós, Pai, que Teu Espírito haja poderosamente, Pai, em todos nós, Pai, nessa manhã. Eu oro, Pai, muito agradecido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Paulo, pode ser o versículo 1 e 2? Calma aí, gente. Aê! A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque é uma nova mente. A palavra de Deus diz assim, olha, se você quer experimentar, precisa você ser um sacrifício vivo. Precisa você renovar a sua mente. E eu queria falar um pouco sobre isso, irmãos, porque para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo nesse período que Paulo escreve esses versículos fantásticos, né, sobre renovação de mente. Então, Roma, na época, era a capital do mundo, né? O próprio Leandro falou na aula passada, da nova mensagem, e a gente viu que Roma era a capital do mundo, então todo mundo queria estar lá em Roma. Lá onde as coisas iam acontecer, seria lá em Roma. Se você tivesse um projeto para frente, você tinha que ir para Roma. Lá eles tinham o exército mais poderoso, como o Leandro também já falou, né? Então, mas eu queria que a gente pudesse ver um pouquinho que para os discípulos foi muito difícil morar lá. Embora tudo isso na sociedade fosse bom, mas para os discípulos isso não era muito bom, né? Por quê? Porque lá tinha o grande império, né? Deixa eu me achar aqui. Eles tinham o povo de lá era composto por estrangeiros livres, eles eram compostos por escravos. Irmão, sabe o que eu fiz? Desculpa aqui. Eu costumo, vou mostrar para vocês, fazer minhas aulas com caderno. E aí eu inventei de fazer folhinhas para ser moderno. E eu estou me atrapalhando. Eu vou voltar para o meu caderno. Desculpa. Sou das antigas. Desculpa, irmãos. Ontem eu vi o Alan fazendo a aula. Eu gostei muito, mas, poxa, preciso crescer bastante. Alan, me ajuda depois, porque eu ainda estou no caderninho. Mas voltando aqui. Então, a população era composta de estrangeiros livres, por escravos. E então, diante disso, os cristãos da época, eles eram compostos de dois povos, praticamente. Esses estrangeiros livres, né? E também por escravos. Tinha outros povos, como judeus, lá, que moravam lá, e tinha a grande elite. Mas a cidade em si, eles tinham muita desigualdade social, eles tinham
era gritante, então era bem separado o quem era rico, quem era pobre. Então as casas eram muito pequenas naquele período. A maioria das casas tinha no máximo 2 cômodos, então era muito apertado. Então a gente pode ver às vezes nos filmes aqueles monumentos grandes, grandes construções, mas o povo mesmo, o povo eles sofriam muito. Então os irmãos que estavam lá em Roma, eles passavam por muitas dificuldades naquela cidade. Então os irmãos, ele estava passando por isso. Então Paulo ele sugere que os irmãos pudessem se ajudar mutuamente. Então, ele fala sobre distribuições de dons. Vamos lá, Paulo, agora em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 8. Agora sim. Ele fala assim, se alguém tem o dom de profetizar... Vou ler aqui, melhor. Versículo 4. Assim como cada um... É assim? Ô, Paulo, me ajuda aí, Paulo. Versículo 4. Tá o 4 aí, desculpa. Tá certo, obrigado. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os membros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que lhe foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E seu dom é servir, sirva. E se é de ensinar, ensine. E se é de dar ânimos, assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, Paulo aqui ele fala sobre esses dons na prática. Então, assim, é importante a gente pensar que nós somos um corpo. E aí, quando eu falo que nós somos um corpo, irmãos, eu quero dizer que juntos nós formamos um corpo. Um cristão sozinho, ele não é um corpo, tá? Um membro sozinho, ele não pode fazer todas as partes dos outros, não pode. Mas juntos, e aí lá em Coríntios fala que juntos e edificados, a gente se desenvolve. E aqui Paulo está falando basicamente sobre isso, né? Que nós temos que fazer junto, um contribuir para o crescimento espiritual do outro. Então, assim, às vezes não, na minha experiência como discípulo, vivendo, eu já vi irmãos, às vezes, por alguma fraqueza, ele errar. Ele comete um erro. Todo mundo comete erro. E aí o outro irmão vê o irmão que errou. E aí ele fala assim, olha, essa igreja... E aí começa a falar mal da igreja. Mas veja, foi um irmão que errou. Não foi o corpo que errou. Foi um irmão, que ele é um membro, que ele faz uma função. Então tem todos os outros trabalhando, tem todos os outros construindo. Aí um irmão errou e aí as pessoas colocam a culpa no corpo inteiro. Não, irmão. Todos nós temos responsabilidade, um para com a vida do outro. E Paulo está dizendo isso, olha, cada um tem que fazer a sua parte. Se é de servir, sirva. Se é de dar ânimo, dê ânimo. Se é de contribuir, contribua generosamente, ou seja, dá todo o seu coração. E é importante porque se nós pensarmos a fazer assim e saber o que eu faço vai contribuir na vida do outro, você começa a fazer com alegria, né? Então, assim, eu estava orando por Alain e Carol, eles foram dar aula de casados. E eu fiquei pensando, foi chegando o momento da aula e eu orando por eles, eu pensei assim, olha, eu fico imaginando como que ele está se sentindo. E eu falei para eles que servir é um ato de humildade. Por quê? Porque a gente se doa demais. Eu passei horas preparando essa aula, eu estudei, eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso.
Chegou uma hora que eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui, porque eu sei que o que eu vou falar aqui, todo esse esforço vai contribuir de alguma forma na vida do outro. Então, cada um é importante dentro do corpo, cada um. Então, é importante que, se eu vou dar ânimo, eu vou fazer com alegria. Mas, de novo, Ivan, de novo, vai lá, anima, encoraja, encoraja. E amanhã, de novo, encoraja. E faça com todo o coração, irmãos, porque assim é o corpo de Cristo. Precisamos fazer a nossa parte e contribuir para a vida do outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o amor sincero. Agora vamos ler Romanos 12 mesmo, aí no versículo 9 e 11. Ok. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Amém. Então, aqui, esse amor, a gente já viu falar um pouquinho sobre o amor ágape, vários tipos de amor. Aqui, Paulo está falando mais na situação de um amor na questão moral, tá? Na questão do nosso convívio, na questão de como a gente vai lidar um com o outro. Então, ele está falando de um amor de lealdade. E eu quero chamar aqui a atenção de todos nós, irmãos, porque nós precisamos pensar bem um do outro, tá? Eu quero trazer, nós já temos uma mente, uma nova mente, para pensar o melhor do outro, para sermos leais um com o outro, tá? Não de forma nenhuma pensar mal, não falar mal, não deixe que a nossa boca possa amaldiçoar outro irmão na igreja, de forma nenhuma, mas a gente possa falar bem, a gente possa ser leal. Domingo passado, no feriado, segunda-feira, eu estava com o Wagner e eu comentei isso. Eu falei assim: olha, eu tenho uma confiança tão grande, né, na liderança do Leandro. Eu não estou falando para bajular, mas a lealdade que nós devemos ter um com o outro. E isso é o amor. Isso é o amor que Paulo está chamando aqui a nós termos. É o amor que vem acompanhado de dedicação. Então, assim, se você ama alguém, se dedique a essa pessoa. Se dedique. Aqui com meus filhos, eles têm umas dificuldades agora, né? Para fazer as lições. A Jenny falou que domingo é o dia de preguiça. Meus filhos é todo dia de preguiça. Eles não querem fazer as lições. Mas eu preciso dedicar, eu preciso ajudar, eu preciso, vamos lá, fazer juntos, né? Para o quê? Para ajudar. E nosso relacionamento com os irmãos é a mesma coisa. A gente precisa ter dedicação um para com o outro. Esse é o amor sincero. O amor sincero também é o amor que prefere dar honra aos outros. Pensa você prefere dar honra aos outros ou você quer a honra? Pensa aí, se você prefere dar honra aos outros, prefere sacrificar, né? Antigamente, quando tinha na igreja celebrações e nós fazíamos eventos muito grandes. A gente, em 96, a gente fez uma conferência, a gente alugou o Mauro Pinheiro e o ginásio de Ibirapuera, os dois ginásios aqui em São Paulo. Foi um negócio grande. E eu estava indo para lá e eu fiquei pensando nos irmãos que estavam indo cuidar das crianças. E eles não iam estar lá vendo o que estava acontecendo. Eles iam ficar em um lugar, num estacionamento, provavelmente, e cuidando dos filhos. E eu estava lá e eu falei, nossa, gente, eu fiquei tão agradecido naquele período, em 96.
Então, sempre quando eu chego, eu vejo que está tudo preparado, as cadeiras arrumadas. Eu falei, poxa, alguém se dedicou aqui. Alguém aqui está se sacrificando para fazer tudo isso para a gente. Então, a gente deve amar essas pessoas, a gente deve reconhecer essas pessoas. E Paulo está chamando a nós termos esse amor que prefere dar honra aos outros. Quando eu era cristão novo, terminava o culto, o meu discipulador falou assim, Ivan, e aí, o que você achou da aula? Eu falava assim, eu gostei. Então vai lá e agradece o irmão que fez a aula. Treinando meu coração. Eu não queria ir, né? Logicamente que eu não queria ir, mas era um treinamento de reconhecimento, de poder agradecer alguém que fez algo por você. E eu ia. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção nesse amor sincero. E também nesse amor sincero tem a gratidão. A gratidão é importante. Tenha gratidão porque alguém está fazendo algo por você, tá? O terceiro ponto sobre a novamente, eu queria falar, eu estou falando tudo de coisas práticas. Não sei se vocês perceberam, são tudo coisas práticas, são tudo coisas que nós temos que viver entre nós, tá? Aqui não é informação para a gente pegar essas informações e ficar aqui, ó, só aqui na mente, não. São coisas que você pode praticar todo dia. Todo dia. O irmão foi lá, preparou a aula da igreja em casa. Agradeça. Agradeça. Alguém foi lá, compartilhou uma escritura com você, né? Então, se a gente possa saber como conviver na comunidade, dentro do corpo. Vamos para o terceiro ponto. No versículo 12 até o 14. Aí. Eu vou ler aqui do versículo 12. Aí. Fala assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Paciência na tribulação. Ah, eu vou falar de algumas coisas práticas da nossa igreja, para poder a gente ter uma referência, mas eu queria também um pouquinho falar sobre dos irmãos de Roma nessa época. Nessa época, a igreja tinha uma grande perseguição no governo de Nero. Nero, ele toca fogo em Roma, você já deve ter ouvido, lido alguma coisa a respeito. Nero toca fogo em Roma, na sua loucura, totalmente louco, e ele precisa encontrar um culpado nessa situação. E aí ele coloca a culpa nos discípulos, nos cristãos. Então, muitos cristãos nesse período eles são presos, eles são culpados de crimes por colocar fogo na cidade, mas também eles são acusados de um crime contra a humanidade. E a população de Roma começa a ficar com muito ódio dos discípulos, com muito ódio por toda a situação. Então, aqueles irmãos, eles sofriam muito. Muitos deles eram cobertos por peles de animais e depois dava para os cachorros rasgar. Então, imagina isso, os irmãos eram enrolados em pelos de animais, em peles de animais, e os cachorros iam lá para rasgar. Então, era um sofrimento, era uma perseguição total em relação aos irmãos. E Paulo está falando sobre a gente ter paciência num momento desse. Como ter paciência num momento desse? Né? E eu pensando aqui na minha vida, no meu mundinho, eu não passei nada disso que esses irmãos passaram. Eu fico imaginando como foi difícil para eles. Como foi difícil? Porque eles não podiam nem sair na rua.
Então, os judeus que moravam lá na época, por uma questão política, os judeus eles poderiam ir tranquilamente nas sinagogas, tranquilamente. Por uma questão política, os judeus podiam tranquilamente. Mas quem seguia Jesus Cristo, quem seguia o Evangelho, os discípulos, eles não podiam. Eles não podiam. E aí Paulo está falando sobre a gente ter paciência nesse momento. Paulo está falando sobre a gente perseverar em oração. E eu fico pensando, no seu sofrimento, na sua luta, você persevera em oração? Você persevera? Ó, eu vou falar algo para vocês, irmãos. Quando eu estou chateado, às vezes eu quero escutar música, as músicas que eu gosto, para ver se eu consigo me aliviar. Mas isso não é o certo. A Bíblia fala que o certo é você colocar para Deus, você perseverar em oração. Para onde você tem ido nesse momento de dificuldade? Você vai orar, você tenta vencer a emoção ou você procura algo? Ou você começa a comer desesperadamente? Ou você vai... O que você faz? Eu não sei. Mas Paulo aqui, ele está falando, persevere em oração. Ele está falando sobre a gente ser hospitaleiro. Isso na tribulação, hein? Então você vai chamar alguém para vir quando sua casa está suja? Sim. Quando você está com problema? Sim. Porque às vezes a gente só quer convidar, ser hospitaleiro quando as coisas estão boas, né? Quando a gente está passando um período de dificuldade, a gente não quer, a gente quer se esconder, né? Mas quando a gente está bem, a gente chama. Não, Paulo está falando para a gente ser hospitaleiro. Paulo está falando sobre a gente abençoar os que perseguem. Abençoar os que perseguem, imagina isso. Mas isso são tudo coisas práticas. Todos nós passamos por tribulação. Se você não passou ainda, você vai passar. Se você é cristão novo, está achando que é só maravilha, todo mundo te encoraja, todo mundo te anima, mas eu vou falar uma coisa para você, cristão novo. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser o contrário, você vai ter que ajudar alguém, você vai ter que ir atrás de alguém. Vai ser o contrário, você vai ter que orar com alguém, encorajar alguém. E Paulo está falando, abençoe os que te perseguem. No versículo 17 até o 21, vamos lá. Diz assim, não retribui a ninguém o mal com o mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se. Não, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele comer. Se tiver sede, dele beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Eu lendo essa escritura, irmãos, eu estava lembrando do Héctor. Uma vez eu fui ter uma aula de casados com o Héctor e a gente estava falando sobre separação, sobre briga de casais, essas coisas, né? E ele falou, olha, Ivan, a Bíblia fala uma ou duas coisas sobre separação, mas já percebeu como a Bíblia fala tanto de perdão? A Bíblia fala tanto de perdão. E eu fiquei, uau! Mas por que a gente não se lembra disso na hora, né? A gente sempre quer fazer o quê? A gente quer vingar, né? A gente quer justiça. A gente não quer vencer. A gente quer ser vencido pelo mal. E no versículo 21 fala, não se deixe vencer pelo mal. Irmãos, não se deixe vencer pelo mal. É, é comum, irmãos, na comunidade, com os irmãos, um
uma hora ou outra vai errar. Uma hora ou outra vai falar com um tom um pouquinho mais alto, por ter entendido errado, vai falar de uma maneira que não vai ser agradável, mas a palavra de Deus está falando que a gente não se deve deixar vencer pelo mal. Não deixe, não permita, não permita. Precisamos cuidar um do outro. E se tiver alguma questão, olha, Deus vai cuidar. A Bíblia está garantindo que Deus vai cuidar. Tá bom? Natan e a Lívia. O tempo todo, às vezes, um vai trazer queixa um do outro. Aí eu tenho que falar novamente, olha, eu vou conversar com ele, olha, eu vou conversar com ela. Tem hora que eles não têm paciência, eles já vão lá e querem se atracar, já querem pegar cabelo um do outro ali. Mas a gente não deve ser assim entre nós, a gente tem que confiar em Deus. Se tem alguma injustiça, Deus está vendo, Deus vai cuidar dessa parte, tá bom, irmãos? Quarto ponto, tô acabando. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Vamos voltar agora lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo. Vamos parar por aí. Sacrifício vivo. Os padrões morais de Roma também na época era muito ruim. A questão da imoralidade. A imoralidade. O próprio império, os padrões deles eram horríveis. Eram horríveis. Eles praticavam todo tipo de perversão sexual, promiscuidade. Nero teve relação com a própria mãe, sexualmente. Cláudio, que veio antes, a sua esposa era uma prostituta. Muitas das festas entre eles se vestiam de mulher. Nero, na sua loucura, quis pegar um eunuco para ter relação com eles, se vestindo de mulher. Era totalmente depravável a situação que eles viviam lá em Roma. Então, quando Paulo fala sobre ser sacrifício vivo, os irmãos iam entender tranquilamente. Mas eu fico pensando em nós. O que tem a ver esse sacrifício vivo lá em Roma com nós aqui, em 2020, em meio a uma pandemia? O que tem a ver? E eu fui ver, irmãos, olha, eu fui ver que nossos adolescentes, eles têm acesso à pornografia pela primeira vez em média de 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, na média, os nossos filhos, adolescentes, aí já estão tendo acesso à pornografia. Hoje, com celular, é muito comum nessa idade eles trocarem, às vezes, mensagem de pornografia, fotos de nus. Então, assim, o mundo hoje está indo, caminhando, sabe? Casamento gays. Eu vi uma reportagem na UOL, depois vocês podem dar uma olhada, que muitos pastores agora já estão começando a aceitar o casamento entre eles, né? Então, assim, já está indo para um nível crescente em relação a isso. As famílias sendo destruídas absurdamente. Feminicídio tem crescido nos últimos 5 anos. Eu vi essa semana no G1 da Globo, saiu essa semana. E eu vi aqui nos últimos 5 anos o crescimento em relação a isso. Em 2016, teve um crescimento de 31%. Em 2017, o crescimento foi de 48%, subindo. Em 2018, 57%. Aí, o ano passado, 85%. E esse ano, agora no primeiro semestre, 87%. Né? Então, se a gente perceber, o mundo está praticamente igual naquela situação.
E aí, o chamado que era para os irmãos de Roma, eu vejo que é para nós também hoje. Sacrifício vivo. Eu não passei essa escritura para o Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Anota aí, irmãos. É Romanos 6. Romanos 6, versículo 12 e 13. Eu vou ler, tá bom? Para vocês. Quem tiver a Bíblia aí e quiser ler, é Romanos 6, versículo 12 e 13. Diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Então, Paulo está falando sobre a gente oferecer nosso corpo a Deus. O nosso corpo, ele vai ser justiça para Deus. Se nós oferecermos para os nossos desejos, a gente está cometendo o pecado, a injustiça. Nós não estamos oferecendo para Deus o nosso corpo. Então, eu preciso pensar assim: o meu corpo ele vai servir somente a Deus. Se o meu corpo vai servir somente a Deus, eu tenho que pensar bem no que eu vou falar, para que a minha fala seja para glorificar a Deus. Eu tenho que pensar na minha mão, porque minha mão, ela precisa agradar a Deus. Os meus pés precisam agradar a Deus. Os meus olhos precisam agradar a Deus. Ok? Então, irmãos, é um sacrifício vivo. Vocês podem anotar também, para vocês ler depois, eu não vou ler agora, mas em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, Jesus ele se oferece. Ele se oferece como esse sacrifício, em corpo, em vida. A Bíblia fala que ele aprendeu através de súplicas e lágrimas. Não foi fácil para ele. Não foi fácil. Se não foi fácil para o nosso mestre, para nós também não vai ser fácil. E a gente precisa ter essa mentalidade de se oferecer para Deus como sacrifício vivo. Agora vamos para o último ponto, uma nova mente. Uma nova mente. Eu passei a escritura ontem com o Paulo, conversei um pouquinho com ele hoje, fui refazer a aula e vai aparecendo mais coisas. Anota aí também, irmãos, 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz assim, que por estarmos em Cristo, nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Nós precisamos ter uma mente nova. Nós precisamos ter uma mente totalmente nova. Não devemos mais ser levados por pensamentos ruins. Sabe, aquilo que ficou no passado, deixa lá. Agora a gente precisa ter uma nova maneira de pensar. Anota aí também, tá, irmãos? Efésios 4, versículo 17. Diz assim: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Inutilidade dos pensamentos. Se a gente continuar lendo aí mesmo, em Efésios 4, ele vai falar sobre que isso leva ao endurecimento do coração. O nosso coração começa a ficar duro. Paulo fala que nós começamos a ficar insensível. Lê mais para frente, pode ler até o versículo 19. Efésios 4, do 17 ao 19, fala que nosso coração vai ficando duro. Então, para a gente ter uma nova mente, a gente precisa também saber o que pensar, né? Lá em Josué capítulo 1, Deus está falando para Josué e falando assim, olha, medite na palavra dia e noite. Dia e noite. Medite na palavra dia e noite. Por quê? Porque se a gente encher a nossa mente com outras coisas, talvez
aí o nosso coração começa a endurecer. Olha só, irmãos, a minha mãe, ela tem pressão alta. Ela toma remédio para pressão alta. E lá em casa, os irmãos começaram a proibir a minha mãe de assistir jornal. Porque minha mãe é daquela época antiga. Tudo que for falado, ela acredita. Se fala na televisão, ela acredita. E aí o pessoal começa a dar notícia ruim no jornal, ela começa a passar mal. Começa a passar mal. Então, pensa nisso. Não deixe sua mente ficar na inutilidade. Medite na palavra de Deus. Ore. Não deixe que a sua mente comece a andar com coisas que não se devem. Ainda mais agora que tem muitos fake news, né? Então a gente acaba pegando muitas coisas que nem vêm de Deus. Tá tudo errado, é uma mentira, né? Romanos 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha, eu acredito nisso. Se a gente não tiver uma renovação de mente, a gente jamais vai experimentar as coisas boas que Deus tem para nós. Não vai, não vai. Então, é importante a gente fazer essa transformação, não se amoldar ao mundo e fazer essa renovação de mente. No capítulo 8, aí mesmo, Romanos 8. Vamos lá, Paulo. Aí, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para que a carne deseja, isso aí. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Nossa. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a questão dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, a gente tem que pensar, como que está a minha mentalidade? Eu estou pensando mais no que agrada a Deus ou no que agrada a carne? Um é inimigo um do outro. Um é inimigo do outro. Um vai puxar de um lado e o outro vai puxar do outro. Mas se nós somos dominados pela carne, a gente jamais vai agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, a gente precisa ter a mentalidade voltada para Deus. E eu queria encorajar você a experimentar a vontade de Deus, a você comprovar a vontade de Deus. Deixe Deus transformar sua mente, irmãos, o seu coração. Então, você vai amar da maneira certa. Então, você vai ter paciência na tribulação. Você vai aprender a perdoar rápido, né? Porque perdoar também tem isso, né? Tem pessoas que perdoam, mas demora, né? Então, seja mais rápido. Perdoe mais rápido. Então, você vai experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Ótimo domingo.